got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para você, meu amigo ligado aqui no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico. Eu sou Flávio Bagnoli, o F9. Hoje o programa está repleto de assuntos importantes, polêmicos. Tivemos o clássico, São Paulo ganhou bonito do Corinthians, com sobras. Palmeiras ganhou num jogo polêmico do Atlético Mineiro. O Santos continua capengando, Jair Ventura está sofrendo. Tivemos outros grandes jogos, o Clássico do Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. Tivemos Vasco e Grêmio, outro jogo polêmico. O Renato Gaúcho criou polêmica na entrevista coletiva. A rodada do Brasileiro pegando fogo. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Placar Eletrônico. Hoje eu tô aqui com... Hoje o programa... Eu tô até com medo de estar aqui, porque hoje o programa bomba relógio. Olhem a dupla que tá aqui hoje, ó. Meu Deus do céu, eles dão risada, é que vocês estão em casa não imaginam o trabalho que eles dão pra gente aqui. Eles brigam, eles discutem, mas eles se amam. Isso é o mais importante, que aqui é um programa onde todo mundo se ama. Por isso que o Placar Eletrônico é um sucesso aqui em Jundiaí região. Bom, eu vou começar, como diz o MB, por ordem de salário ou por ordem de cornetagem? Por ordem de salário é Monteiro, por ordem de cornetagem também é ele. Tá bom. Você anda se superando, viu, Moselli? Eu vou começar por ordem de cornetagem hoje. O Monteiro vai abrir o programa com aquelas aberturas dele tranquilas, pouco polêmicas. Ele é bem tranquilo. Então o pessoal de casa adora ouvir o Monteiro, o pessoal do Reserva da Serra que adora o Monteiro deve estar ligadíssimo aí para ouvir a abertura do Monteiro no programa. E aí, meu amigo? Bem, Flavinho. Beleza, certinho, Monteiro. beleza. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês, Moselli, pessoal de casa. Então, gente, eu queria abrir o programa com destaque, que é o Corinthians, né? Aquilo tá uma bagunça, aquilo lá dá até vergonha. Virou um balcão de negócios. Chegou, levou. Nem pergunta para o jogador se ele quer ir. Faça uma forcinha para segurar o jogador. Já não tem grande coisa, já não tem um grande elenco. Ainda vai vender? E agora, para a tristeza do Moselli, o Rodriguinho foi vendido também? Agora eu pergunto para vocês. Sair do Corinthians para jogar no Egito, sair do Palmeiras para jogar no Egito, o caso do Keno, quem é melhor, Keno ou Rodriguinho? O Keno foi vendido por 10 milhões de dólares. O Rodriguinho por 6. Sei que tem problema da idade e tudo, mas é muito mais difícil você achar um jogador como o Rodriguinho do que como o Keno, né? Então, essa é a sua abertura, depois eu falo mais. Tá nervoso? Super Tá nervoso, tenso. Calma, Monteiro, calma. Agora nós vamos ouvir o M10, o Ademir da Guia da Mesa, Isso. como diz o Murilo. Exatamente. Né? Então, M10... Tudo bem, Flávio? Legal.
E aí, o pessoal quer te ouvir? No comando aí, o Murilo tem que tomar cuidado. Tem nada, Murilo é o dono dessa cadeira aqui. Abraço, eu tô só aqui Monteiro. só colaborando. Saudade, velho. Saudade das brigas nossas aí. Um abraço pros amigos. Eu não vou nem começar falando, sabe? Porque eu vou Pelo falar amor pra de você. Deus. Só não falem a célebre Olha. frase enxugar gelo, porque isso aí Não, gera eu vou falar do problema. pernilongo. Puxa saco e pernilongo tem em todo lugar. Começando pelo meu amigo Moselli. Oi, Moselli, o pessoal em casa quer te ouvir. Um abraço para os amigos aí, que são muitos, estão ajudando a fazer o programa. Sempre que encontro com a gente, ó, fala isso, manda um abraço, fala aquilo. E a gente e compõe o programa da gente também. Mas é impressionante, ainda bem, né? A atitude do São Paulo, que está tendo no campeonato, e do Palmeiras também, que teve uma vitória brilhante ontem na raça mesmo. Isso é vitória que enaltece e ajuda o futebol paulista. Porque no Campeonato Brasileiro, o Santos, se depender de Santos ou de Corinthians, os paulistas vão ficar muito para trás. Tomar muito cuidado com o rebaixamento. Porque você pode ver, tá 5 pontos. O Santos está 1 ponto da zona de rebaixamento. É cedo ainda? É cedo, mas você não vê perspectiva. E o Corinthians, como o Monteiro bem disse, já está também tomando um caminho aí que é perigosíssimo. Então eu daria destaque mesmo para o Palmeiras e para o São Paulo, que a gente sabe que tem força para chegar no Campeonato Brasileiro honrando o futebol paulista. Mais ou menos, né? O Não, Palmeiras não, mais não. ou menos. O São Paulo, Não. o São Paulo tá fazendo por merecer. O Palmeiras também vem capengando. Não, mas vem, mas você vê os adversários que eles têm, não tem nada mais que isso também. É. Bom, o Palmeiras e o São Paulo são os dois times paulistas que vêm se destacando um pouquinho mais. O São Paulo com mais ainda, mais destaque. Tá brigando lá em cima, cabeça a cabeça com o Flamengo. No meio da semana teve uma vitória importantíssima contra o Flamengo fora de casa, um confronto direto, que é um jogo bem difícil. Então o São Paulo eu acho que está sobressaindo sobre os paulistas, depois vem o Palmeiras, depois o Corinthians e o Santos estão num momento mais conturbado. Eu vou passar primeiro o resultado dos jogos da rodada, lembrando que o Inter e Ceará estão jogando nesse momento. Eu vou passar os jogos da rodada, vocês veem os placares aí na tela, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Flamengo ganhou de 2-0 do Botafogo. No sábado também, às 21 horas, o São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1. Os jogos do domingo, o Paraná ganhou do América de 1-0. Parece que o Paraná está querendo subir um pouquinho, está querendo empurrar o América para o buraco. O Bahia, no clássico Bavi, teve uma excelente vitória, venceu por 4-1 o Vitória da Bahia. O Vasco ganhou de 1-0 do Grêmio, um jogo conturbado. O Renato Gaúcho reclamou demais do time publicamente. O Vasco jogou praticamente o jogo inteiro com 10 jogadores e o Grêmio não conseguiu ganhar o jogo. O Fluminense ganhou de virada do Sport 2-1, 2 gols do Pedro. Palmeiras também, um jogo polêmico, um gol aos 48, venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em Minas. E a Chapecoense empatou 0-0 com o Santos no jogo que foi uma moleza impressionante. Não dá nem vontade de assistir um jogo desse de tão ruim que foi. Vamos aproveitar agora também, já vamos emendar nos jogos, vamos passar a classificação do campeonato como está no momento. O campeonato é liderado pelo Flamengo, que tem 30 pontos. Em seguida, o São Paulo com 29, Cruzeiro 24, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio com 23, juntamente com o Inter, que joga agora, Corinthians 19, Vasco 19, Sport 19, Fluminense vem abaixo com 18, em seguida o Botafogo com 17, Bahia com 16, Chapecoense também com 16, Santos com 15, já começando a flertar com o Z4, Vitória também, depois da derrota de ontem, também está bem pertinho do Z4, com 15, o América Mineiro 14, o Paraná 13, o Atlético Paranaense também foi a 13 e o Ceará tem 8 jogando agora contra o Inter. Então esses são os placares da rodada, essa é a classificação atualizada do campeonato. Segunda que vem nós vamos ter uma situação já diferente, porque o Inter já vai ter jogado, tem jogo no meio da semana, então acho que as coisas já devem estar mais encaminhadas no programa da semana que vem. Bom, eu queria dar uma passada primeiro, antes de falar dos clubes paulistas, dos jogos dos paulistas,
eu queria dar uma passada nos jogos que foram mais relevantes para a rodada, né? Mozelli, você assistiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo? Como é que foi? Assisti. E eu vou te falar, viu, Flávio Monteiro, os amigos aí, ó, dá dó de ver a situação do Botafogo. Botafogo que teve Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Newton Santos, uma tradição imensa. E a situação é difícil para o Botafogo, não tem dinheiro, é cheio de dívida. E eu diria mais, é uma pena o que eu vou dizer, mas eu acho que o Botafogo é sério candidato a ir para a Série B esse ano. Uma pena. Agora, pelo jogo também deu para ver, deu para medir minhas forças. O Flamengo tem um time mais arrumado, não muito mais também, mas um time mais arrumado, mereceu a vitória, jogou bem. O Paquetá está se destacando, fez outro gol. E o Flamengo está numa mescla. E o técnico também levando bem o time, está com moral também, está levando o campeonato como líder. E já faz várias rodadas. Então o Flamengo é um time arrumado. Não vou falar um excelente time, como já teve o Flamengo na era Zico, na era Adílio, todos esses jogadores famosos. Mas é um Flamengo que surpreende até um pouquinho, que não houve muita contratação. Houve a mudança de treinador e está levando. Mereceu jogar, mas dá tristeza mesmo de ver o Botafogo na situação que está. Não merece, não. O Flamengo, ele está em primeiro porque é o time que menos tem oscilado. Um né? time arrumado, mas né, assim, Monteiro, na tua opinião, você acha que o Flamengo hoje já dá para cravar que ele está credenciado ao título? Porque eu acho que o campeonato está muito confuso. Os times estão oscilando demais. Embora o Flamengo esteja liderando justamente por isso, porque é o time que tem oscilado um pouco menos, porque também tem oscilado, perdeu de São Paulo em casa, né, também tem oscilado. Você acha que o Flamengo é um time que está credenciado a ganhar o título ou ainda você acha que a gente precisa esperar um pouquinho mais? Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais, porque tem muita coisa boa para encostando. Deu o caso do São Paulo, o Cruzeiro, eu aposto ainda no Grêmio, Atlético Mineiro, sabe? Então são times que também estão brigando para chegar lá no topo. Então eu acho muito cedo. O que é bom no Flamengo é a gestão Bandeira de Melo. Realmente é um super presidente, ele acertou as contas da casa, o Flamengo paga em dia, não tem mais dívida, tem um bom elenco, então é isso que ajuda bastante o Flamengo. Mas vai oscilar também como os outros vão. O Flamengo, assim, o Flamengo como... É cedo ainda, né? Mas assim, falando do lado do que o Monteiro disse aqui, da gestão do presidente Bandeira de Melo, Flamengo, assim como o Corinthians, como o Palmeiras, como o São Paulo, como todos os grandes aí, estou dizendo os que têm mais torcida, né, que tem maior torcida, Vasco, essas torcidas, eles representam um potencial gigante para os clubes. Sim. Se eles se organizarem, a chance de acontecer o que aconteceu com o Flamengo e o que aconteceu com o Palmeiras, embora o Palmeiras, muita gente fala, mas o Paulo Nobre salvou o Palmeiras. Salvou mesmo, naquele momento salvou, mas ele salvou, saneou as dívidas, né? E colocou o Palmeiras no trilho. Daí para frente, o Palmeiras passou a andar com as próprias pernas, com o potencial da sua própria torcida, com a renda dos jogos, sócio-torcedor. E o que era para pagar, uma dívida que era para pagar em 10 anos, pagou em 3. Mesma coisa fez o Flamengo. Sim. Vem diminuindo suas dívidas, por quê? Porque está fazendo uma gestão profissional, consciente, utilizando a força da torcida e o potencial de faturamento que um clube como esse tem. Que sirva de exemplo para o Corinthians, que sirva de exemplo para os outros grandes, para que consigam, porque para o futebol brasileiro é bom. Quanto melhor esses grandes clubes tiverem, mais saudáveis financeiramente, com grandes jogadores, tudo melhora. O nível do campeonato melhora, o faturamento melhora como um todo. Não sei se vocês concordam com isso. Mas assim, jogadores param de sair. Criticaram muito o Palmeiras porque o Dudu não saiu. Até teve essa polêmica que depois nós vamos falar um pouquinho, né? Mas o Palmeiras, se ele precisasse do dinheiro, ele teria vendido o Dudu. Claro. Não vendeu por quê? Porque a situação está um pouco melhor. Se todos os outros tivessem assim, depois também nós vamos falar das perdas do Corinthians na janela. Se o Corinthians estivesse bem financeiramente, teria segurado os jogadores. Não está conseguindo segurar porque não está bem financeiramente, precisa do dinheiro, né? Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho que o Flamengo está trilhando é um caminho, na minha opinião, muito importante. O Flamengo já é uma potência pelo seu tamanho, pela sua grandeza,
Mas o Flamengo vai, a cada ano que passa, dar muito mais trabalho e vai ser mais competitivo a cada ano que passa. Bom, agora a gente vai ter que falar do Clássico. Vou abrir aqui pra gente falar do Clássico, né? O jogo foi no sábado. Antes de falar do Clássico, eu queria falar um pouquinho de Vasco e Grêmio. Você assistiu Vasco e Grêmio? Assisti Vasco e Grêmio também. Eu assisti. O time do Grêmio é impressionante. Está acontecendo alguma coisa internamente lá. O Renato Gaúcho é pavio curto, sempre foi. E estava até demorando para acontecer alguma coisa assim, um atrito com ele e os jogadores. E a gente não pode afirmar, cravar, mas alguma coisa interna está acontecendo lá. Tá Mesmo assim, o Grêmio tem um time bom, está bem classificado, né, Monteiro? Tá no topo lá ainda, mas tem alguma coisinha lá ainda interna que vão ter que resolver, viu, Flávio? Você não acha estranho? A gente já conhece o Renato Gaúcho, né, Monteiro? Mas, por exemplo, o jogo estava 1-0 pro Vasco, foi um gol bem sem querer, né? A bola bateu no Andrés Rios e entrou, né? E logo após isso, o Vasco perdeu o Henrique e ficou com um jogador a menos aos 31 minutos do primeiro tempo. Sim. E o Grêmio não conseguiu nem ao menos empatar, jogando praticamente o jogo todo com um jogador a menos. E o Renato Gaúcho, na entrevista, ele mandou ver, né? Você acha que isso é indício de que tem algo rachado ou é algo pontual, o jeitão mesmo do Renato para jogar pressão sobre o elenco? Como você enxerga esse tipo de atitude do Renato? Bom, a gente, como você falou, o Renato Gaúcho se conhece desde quando era jogador, né? Realmente ele é assim, explosivo, ele não consegue segurar a língua, mas eu acho que roupa suja se lava em casa, entendeu? Esse negócio de jogar para a imprensa é complicado. Que existe coisa lá que está acontecendo que não está legal, isso existe, isso aí é nítido e claro. Agora, não pode vir, né, no microfone e jogar no ventilador. Então, eu acho que o Grêmio, como o Moselli falou, tem um grande elenco, tal direito, mas a diretoria tem que chegar, chamar, conversar com os jogadores, né, com o Renato, para que seja resolvido internamente e não jogar para a imprensa isso aí. Então, o que existe, com certeza. É preocupante porque o Grêmio é um dos favoritos em todos os campeonatos que disputa. Foi o atual campeão da Libertadores, é um time que está credenciado Classificado a também, chegar né? em cima. E vinha bem, né? E vinha bem. Não é uma partida que vai jogar um trabalho de anos fora. Sim. Mas eu acho que a atitude do Renato, apesar de saber que ele é um cara meio explosivo, eu concordo com o Moselli, é meio esquisito isso. É meio esquisito. Alguma coisa está acontecendo que a gente não consegue entender o que é. E houve também comentário que a derrota do Flamengo contra o São Paulo, houve comentário sobre o técnico do Flamengo. E o Renato Gaúcho, todo mundo sabe que teve uma oferta milionária para ir para o Flamengo. Então a gente não pode precipitar e querer adivinhar as coisas. Mas é interessante essas coincidências que estão acontecendo. Mas eu não sei. É interessante. Acho que isso aí seria uma hora conspiração. meio... Não, uma eu não hora penso meio, nisso. sei lá. É estranho, mas não tem jeito. Perder, oscilar, faz parte do campeonato. Agora, da forma como foi e a forma como o Renato se comportou, é um pouco estranho mesmo. Seu Bronzeri, meu grande amigo Seu Bronzeri, gremista de coração. Seu Bronzeri, seu Grêmio tá capengando, você precisa ficar de olho nisso, hein? Falar rapidinho do Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro ganhou um jogo de virada do Atlético Paranaense e ganhou com a vitória, foi confirmada com um gol do Barcos. O gol da vitória foi o gol do Barcos, que na minha opinião é um grande centroavante. Ele voltou, hein? Ele voltou. Saudade, hein? Então... Saudade, né, amigo? Pra quem vê, Pirata. Tem o Davidson agora. Tem. Então, o Cruzeiro, eu acho que... Ontem ele podia ter perdido o jogo. Começou saindo perdendo de 1-0 e o Atlético Paranaense desperdiçou alguns contra-ataques bem importantes. Eu não consigo enxergar o Atlético Paranaense caindo, mas eu acho que está caminhando bem para isso. Está caminhando e também ficou provado que não era o Fernando Diniz o culpado também, né? O elenco também que não está ajudando. Agora, eu acho que o Cruzeiro, o Mano Menezes, é o seguinte, ele está numa fase boa, né, Monteiro? A gente chegou, eu com o Monteiro criticamos muito o Mano Menezes, o tempo que ele estava no Corinthians, a teimosia dele, tudo. Mas ele está montando os times, está arrumado. E nós, no começo do campeonato, nós já cravávamos aqui
que o Cruzeiro seria um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro. E o Mano deu o time é impressionante, viu? É que o time é a forte. reação de O ontem. Cruzeiro montou um bom time. Então, a reação de ontem provou isso aí. E tem um jogador zaço lá, Arrascaeta, né? Joga muito. Tá O Thiago jogando, Neves né? não vem bem, mas também é um grande Você jogador. põe o Arrascaeta no cartola, é ponto. Ó, agora vai começar a polêmica. Enquanto você vê as imagens do clássico aí, Corinthians e São Paulo, nós vamos ouvir a dupla explosão aqui. O coração dele está triste. Não vai ouvir a dupla, não. Por Vai quê? ouvir ele falar do Aguirre, esse senhor que tá aí, meu grande amigo O enxuga-gelo. de coração mesmo. Falar do Aguirre, que o São Paulo era uma porcaria. Não vou nem falar. Eu cedo meu tempo para ele. Nossa. Pode falar por mim e por você. Ô Monteirão, vai pedir desculpa no ar? Vai pedir desculpa no ar? Fala um pouco desculpa sobre não. o clássico, enquanto É você vê as nervoso. imagens aí na tela do clássico Corinthians e São Paulo. Bom. São Paulo e Corinthians. Como o Zé disse, é verdade mesmo. Descasquei o pau aqui no Aguirre, né? Não tem problema nenhum. Pode colocar na minha conta, entendeu? Eu erro, tá? Como todo mundo erra também. Achei que seria péssimo para o São Paulo o Aguirre e está dando certo, né? Você vê que praticamente o São Paulo é o mesmo elenco que ele tinha ano passado com o Dorival. E o Dorival não conseguiu fazer nada no São Paulo. Quer dizer, fez muito menos do que se esperava. E o Aguirre acertou o time. Agora, vamos ver até quando, né? Que o São Paulo também não tem aquele elenco, que você sabe, que você tira um jogador do mesmo nível e coloca outro. Vamos esperar um pouquinho, então não vamos ser precipitados, como o Moselli falou. Precipitação não é bom para ninguém. Agora eu queria falar um pouco do Corinthians, né? Isso é brincadeira, né? Uma falta de respeito com a torcida, né? Essa torcida enorme que o Corinthians tem, essa administração do Andrés é um absurdo. O coração dele Entendeu? está amargurado. O negócio dele é pagar a conta, tá certo? Tem que pagar a conta. Mas veja bem, o Loss não é técnico para o Corinthians. Mas o Carille estava mesmo, também não era técnico e fez ficou campeão brasileiro. O Carille trabalhou com o Tite e com o Mano Menezes, 9 anos. O Loss começou agora. Pegou um pouquinho com o Carille aí, depois já foi promovido a técnico. Não serve. Já não tem um grande elenco. Vende, o que chegar lá vende. O Andrés, ele quer pagar a conta, tá certo, tem que pagar a conta mesmo. A conta que ele fez, aquela caca que ele fez no estádio, o Corinthians não precisava do estádio. Se tivesse no Pacaembu, estava com uma situação muito melhor financeiramente, sem estádio. Qual que é o problema? Não tem estádio, joga no Pacaembu, aluga, arrenda, faça alguma coisa. Mas é um absurdo. Agora, vender Balbuena, vender o Sid Clay, Michael, agora Rodriguinho, já não tinha. Quem vai jogar? E outra coisa, eu estava falando com o Flavinho aqui antes do programa, em off, o Osmar Loss ele não mexe no time, ele deixa os jogadores com categoria no banco e não mexe, né? Não mexe. Então é um absurdo. Olha, Corinthians, você, infelizmente, eu vou dizer isso, vai ser uma vergonha esse ano para toda a sua torcida. Decepção para mim. Vende o que não é para vender e compra o que não é para comprar. Esse Jonathan que chegou, pode ser até que dê certo. Pelo amor de Deus, não vai ser travante do Corinthians, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou pessimista realmente no futuro do Corinthians. Eu estou aqui só deixando ele desabafar. Ele precisa colocar para fora isso, que isso faz bem pro coração dele. Ele sai daqui muito mais leve, muito melhor. Então a gente permite que ele faça isso para ele ficar feliz. A gente ama o Monteiro, a gente quer que ele fique feliz. Moselli. Doutor, eu não me engano. O coração dele é muito corintiano. Viu? Eu tinha duas perguntas para te falar, para te fazer, Moselli. Você acha que o São Paulo vai brigar pelo título? Você acha que o Aguirre ajeitou definitivamente o time, né? E você acha que o Corinthians vai brigar para não cair? Não, primeiro do São Paulo. Eu acho que o São Paulo, o Aguirre deu uma arrumada no time. O Monteiro hoje até comentou, perfeito também, que o Dorival Júnior não tinha padrão nenhum. O Aguirre arrumou o time, mas eu acho que para título ainda está longe. Embora essa ilusão já esteja nos ares do Morumbi lá, o jogador dando entrevista falando. Então não é com o Nenê, com o Diego Souza, levando um campeonato pesado como esse, embora o São Paulo tenha uma vantagem que só tem esse campeonato.
Não tem a Sul-Americana. Sul-Americana, que jogo é um para Os jogos mês. são espaçados. Mas eu não acredito em título no São Paulo. O São Paulo deve brigar por uma vaga na Libertadores. Só se reforçar muito, que não vai ser o caso. É isso que eu acho. E o Corinthians? O Corinthians, o Monteiro... Como você vê o Corinthians com essas perdas? A o questão Corinthians, dos Malós o também? Monteiro falou praticamente tudo, né? O Loz ainda não tem a bagagem. Nem o Carille tinha, na verdade. É que o Carille tinha mais jogadores. Tinha um time que ficou praticamente montado, com o Pablo, com o lateral esquerdo, o Arana, o Jô. Então ele ficou com um time montado. Mas Que Mosé, se ele pegou um desmonte também. Eu sei, Um Monteiro. desmanche no Corinthians. Pegou depois. Então. Mas eu ia chegar aí. Se ele tivesse nessa situação agora, também eu não acredito que o Carille estaria fazendo sucesso. Então o Corinthians... É que ele tinha o elenco na mão, nas mãos, entendeu? E eu acho que é cedo ainda para, por exemplo, para falar, cravar que se o Carille tivesse aí, Não, o time tudo bem, estaria mas diferente. estava numa situação melhor, eu acho. Pode ser, mas eu acho que o que vai acontecer agora no Corinthians, Flávio, a pressão da torcida, a torcida estava a favor. E a Fiel a favor é o 12º jogador. Agora, a Fiel contra e pressionando, não vai ser fácil. E agora, ridículo, o presidente do Corinthians vir numa coletiva, o repórter perguntou para ele educadamente a respeito do desmanche que está acontecendo, ele falou, que desmanche? Saiu 2 jogadores, desmanche. Isso é então, ele preocupante. continua tratando mal, esquecendo o tamanho do Corinthians, achando que o Corinthians hoje é o melhor time do mundo já. Não Zé, pode, ele tem que tomar cuidado. Parada, André tem que ter mais educação e ter mais calma. Gabriela já está dando bronca na gente, nós vamos Porque intervalo você comercial. bota o Corinthians, né? Veja agora o comercial da Polo Air. Só um minutinho, uma coisa que eu esqueci, que é muito importante. Ele vende o Rodriguinho por 6 milhões e rejeita, 1 ano atrás, o patrocínio na camisa de 20. Ele queria 25. Isso é o fim do mundo. São 20 milhões por mês que ia entrar, certo? O Corinthians Ele não deixou ir pro break. Não tem. Ele não deixou É ir só pro para break. lembrar isso aí. Nós vamos. Isso não existe. Brinque. O coração dele tá demais. Bom, fique agora o comercial da Polo Air, comercial mais bonito do Brasil. Até já. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta. Meu Deus do céu, gente. É inacreditável quando o Corinthians perde o que acontece aqui com essa dupla, cara. Eles não se entendem, eles transformam isso aqui numa loucura e a gente tem que ficar aqui, ó, eu, Jaime, Cido, Gabriela, todo mundo tentando apaziguar a confusão que os dois arrumam. Aí começa o programa aqui, tem que passar uma imagem que tá tudo certinho, tudo bonitinho, né?
Mas aqui a gente fala a verdade. Os dois só arrumam confusão. Mas também ele veio falar... Os dois só arrumam briga. Ele veio falar do Firpo Nunes, pô. O cara foi técnico há 40 anos. Não, mas foi técnico do Palmeiras, não tem nada a Do ver Corinthians com também, do Corinthians também. É verdade. Você tem saudade do Firpo Nunes? Você tá brincando? Eu falei alguma coisa, isso aí é conversa dele. Você tá querendo arrumar confusão com ele desnecessariamente. Não. O Firpo foi técnico do Paulista. O aqui, pô. Rato foi técnico do Corinthians. É melhor que o Loz do Rato. Parem de cornetar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras. O Palmeiras venceu um jogo complicadíssimo contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras não vencia o Atlético Mineiro há 7 anos. Fez um gol aos 48, que foi originado por uma falta que foi polêmica. Uns acham que foi falta, outros que não. A gente vê a imprensa e os programas esportivos, é bem dividida. As opiniões são bem divididas, né? Mas enquanto você vê na tela aí os melhores momentos de Palmeiras e Atlético, Moselli, você assistiu o jogo, o que você achou do Palmeiras? Assisti, prestei bastante atenção, principalmente no Dudu. A atitude que ele está tendo no campo com essa gloriosa camisa do Palmeiras, você percebe que ele não é não chega nem perto do que ele já foi no Palmeiras. Jogador vibrante, atuava, puxava a torcida. Hoje ele teve essa oferta da China aí e compromete muito o jogador. Ele tirar a tarja de capitão dele também. Então você percebe que ele está com um desconforto no Palmeiras. É um jogador fundamental para o esquema que o Roger quer montar. Agora, o Dudu tem que resolver. Ou ele acerta logo isso aí, o Palmeiras acerta a situação, que não Parece dá que para... já acertou isso. Tá mal, mas ele, a atitude dele dentro do campo, não é nem sombra do que ele foi. Isso dá para perceber. Isso aí não parece, mas influencia. Agora, eu achei legal a vibração dos jogadores do Palmeiras, do restante, principalmente do Edu Dracena, que é veterano já, mas tem uma voz e comando dentro do time. Gostei do Bruno Henrique, ele jogou no Corinthians também. Mas eu gostei do gol de falta, principalmente, e foi fundamental na vitória do Palmeiras. Ele vem jogando bem. Bruno Henrique sempre jogou bem. É um jogador que está ganhando moral. Então, eu acho que se todos tivessem, não o Dudu, mas os outros jogadores têm o prazer de vestir essa gloriosa camisa do Palmeiras. Foi uma vitória merecida, porque o Atlético Mineiro também, cá entre nós, hein? Tá vendendo um, tá vendendo o outro, não sei se vai se segurar. O jogo merecido, uma vitória merecida. Foi na raça mesmo, mas foi merecida. O que é preocupante é o seguinte, né? Você ouve as palavras do Moselli, é o seguinte. O Dudu, ou qualquer outro jogador, é uma peça importante no esquema que o Roger quer montar. Ou seja, nós já estamos quase em agosto e ele ainda não conseguiu montar. Isso é uma coisa que preocupa a torcida. Ontem ele foi vaiado, muito vaiado, né? Na minha opinião, de forma merecida. Quem acompanha o programa sabe que eu já mandei ele embora no ar aqui umas 3 vezes como comentarista. Hoje eu estou apresentando, eu não posso, né? Mas é só para relembrar. Então, assim, Monteiro, na tua opinião, o Palmeiras nos últimos 4 jogos saiu na frente e cedeu o empate, exceto no jogo contra o Atlético Mineiro agora. Você acha que falta competência para o Palmeiras segurar os jogos? Aconteceu com o Ceará, vencendo por 2-0, cedeu o empate. Flamengo a mesma coisa antes da parada da Copa. Na volta agora contra o Santos também. Palmeiras perdeu uma quantidade incrível de chances e cedeu o empate ao Santos, né? Ao que você atribui essa falta de competência para o Palmeiras conseguir manter os resultados que ele consegue criar e depois não consegue segurar? Bom, gente, eu falei aqui quando contrataram o Roger. É outro Eduardo Batista, não é técnico do Palmeiras. Palmeiras, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, o certo era outro técnico. Tá certo que eles tentaram, né? Tentaram o Mano, tentaram o Abelão e tal, e não deu certo. Mas o Roger não vai aguentar muito tempo. Então, eu ponho a culpa principal disso aí é no esquema do Roger. Ele não consegue mudar o time, sabe? Por exemplo, tá vendo que não está dando certo, no meio do jogo, no segundo tempo, mudar o esquema. O importante para o Roger é o seguinte, ele não valoriza a posse de bola. O negócio dele é sair no contra-ataque. É o 4-4-2 e acabou, entendeu? E não mexe nisso aí. Às vezes faz um outro esquema, mas não está dando certo. Eu esperava muito mais do Palmeiras, né?
pela base que ele tem, pelo dinheiro que ele tem, pelo elenco que ele tem. Acho que devia estar disparado em primeiro lugar, tá? Mas fazer o quê? Quem manda lá é a diretoria, né? Vamos ver quanto tempo o Roger vai aguentar. Você acha que o Roger vai durar no Palmeiras ou você acha que ele cai? É, Se o Palmeiras tiver uma sequência aí de resultados que vão de encontro com a expectativa da torcida e da diretoria, você acha que ele corre o risco de cair? Aí eu tô do lado do Monteiro. Eu acho que o Roger não é técnico para o Palmeiras. Ele está fazendo o possível, está no limite dele, mas e a torcida, esse é o perigo, quando a torcida já joga qualquer coisinha que tenha, a culpa é no treinador. Mesmo o jogador, às vezes falhando. Ontem, por exemplo, ele fez a substituição em todo o Daverson, a jogada do gol foi do Daverson, que cabeceou para o Bruno Henrique fazer o gol. Ele deu sorte na substituição, mas a torcida não esquece. Caiu, não caiu nas graças das torcidas. Eu diria até mais, eu diria que o Abelão está muito, mas muito, o Monteiro tem razão, está muito perto do Parque Antártica. Se o Roger tropeçar uma, duas vezes, o Abelão chega no Parque Antártica. Então, mas você... Eu falo Parque Antártica porque é nostálgico, é gostoso, né? É gostoso. Mas vocês não acham que se o Palmeiras tinha já um projeto de troca de técnico, um stand-by, vamos dizer assim, o momento exato para fazer isso não seria antes da parada da Copa? Porque aí um novo técnico que chegaria para conhecer o elenco, para iniciar um trabalho, ele teria o mês todo da parada da Copa para, pelo menos, implementar uma parte da filosofia dele de trabalho. E eu acho que o Palmeiras e todos os outros clubes que poderiam ter trocado de técnico e não trocaram, eu acho que o Palmeiras acabou jogando fora esse período. Porque, na minha opinião, o que o Palmeiras fez foi uma verdadeira piada. Uma piada. Levou o time para a América Central ficar fazendo amistoso contra times ruins que não testam nada. No Panamá. Pelo amor de Deus. Pra que isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que o Palmeiras voltou, não melhorou nada o time. Não melhorou nada. Você não viu uma evolução tática, técnica. Palmeiras é um time vulnerável. Vulnerável. A defesa compromete muito. Não é a defesa só. O meio-campo, por exemplo, o Palmeiras não é um time que compacta o meio-campo. O Dudu e o Scarpa, que teoricamente, pelo esquema de jogo do Palmeiras ontem, atacante mesmo, lá dentro, era só o William. Então, quando tá sem a bola, esses jogadores eles precisam compor o meio. Jogando mal o William também. Então, mal. Todos jogaram mal. Não. Eu falava pra você. Do meio pra frente jogaram mal. Não jogaram bem. Agora, o Scarpa, ele é de origem um meio-campista. Tudo bem, ele é um meia, mas ele tem que ajudar a compor o meio quando o time tá sem a bola. Mas tá voltando agora, né, Flávio? Não, tá voltando, mas eu tô falando de posicionamento. Isso é posicionamento. Sim. Quando o time tá sem a bola, ele tem que compactar. Palmeiras compacta mal, dá espaço pros adversários. E por isso que não consegue segurar os resultados. É um time vulnerável. A defesa já tem problemas, né? E é um time que não tem uma proteção adequada para a zaga. Se você tem uma defesa fraca, você tem que proteger bem ela. Concorda? E ontem, quando o Palmeiras tinha a bola, que era a hora do Scarpa e o Dudu abrirem para poder dar um desafogo e criar mais oportunidade, eles embolavam no meio, porque a bola não saía e o Palmeiras fez muita ligação direta no jogo de ontem. Então, assim, são erros básicos de início de trabalho. Isso é comum acontecer em início de trabalho. Mas o Roger já não está mais no início do trabalho. O Roger já está no comando do Palmeiras desde o início do ano. Já teve pré-temporada, já teve parada da Copa e o time não evolui. Então, assim, a torcida também já está impaciente. Bom, o pavio da torcida do Palmeiras, todo mundo sabe que é mais curto, né? É mais curto, que é o que você disse aí. Então, é isso. Eu acho que a chance de vir um Abelão, eu acho pequena agora. Será? Você tem alguma informação, Moisés? Não tem informação. Estou sentindo que ele tem alguma informação. Não, Fala logo, fica guardando no baú aí, pô. Ele saiu do Fluminense, então, ele tá free. Então. Tá na praça. Eu acho que se bobear, ele está mais perto do Corinthians do que do Palmeiras. Também é uma possibilidade. Porque o Osmar Loss, do jeito que está, não vai durar muito. Uma possibilidade também. Agora, Ó, Flávio, falar uma coisa. Mudando um pouco de assunto, Monteiro, eu ia perguntar para o Murilo, lógico, mas você está no lugar dele, eu te perguntar. Nós não vamos falar nada do Tite hoje? Ele sumiu, eu falei você viu zap, ele? Eu falei Onde que o Tite está?
O MB, Aquelas entrevistas que ele dava, aquelas palestras. MB, Onde está o Tite? a gente sabe que você está passeando Pergunta, pelo mundo. onde está o Tite? Dá uma ligada pra gente aqui no programa, informa pra gente onde tá o Tite. O Neymar falou, deu entrevista, voltou na boa. MB, O ajuda a Tite- gente. O Tite podia acertar com o Palmeiras, pô. Ele Não não deu resposta podia, pra seleção. podia acertar com Se o Tite qualquer acertar um. com o Palmeiras, você acha que o Com Murilo vai qualquer ficar um, como? com qualquer um, pode Se o Tite acertar. acertar com o Palmeiras. Vai, nossa. O que vai Vai acontecer ficar com o em MB? êxtase. Ó, MB, Flávio, você só- faz falta aqui. Você só reforçou o que eu falei. Tudo que você falou, a culpa é de quem? Do Roger. Porque ele não sabe mudar no meio do jogo, entendeu? Ele começa aquilo e vai até o final do E jogo. ele mexe mal. Quando Exatamente. ele mexe só 6 por meia dúzia. Sim, sim. Ele só não caiu porque ele tem uma pessoa lá que segura, que é o Alexandre Matos. Tá? Só que o Gagliotti está sofrendo uma pressão enorme do COF, do Conselho não, COF desculpa, é do São Paulo, dos conselheiros do Palmeiras, entendeu? Uma pressão enorme para tirar o dentro, Roger interna. fora antes que seja tarde. Então é isso que está acontecendo realmente, pessoal. Olha, eu não aposto no Roger muito tempo no Palmeiras, não. Principalmente na Libertadores, que é que o Palmeiras quer, né? A Libertadores. Tem a Entendeu? Copa do Brasil também, Se que é mata-mata. se então tropeçar na Libertadores, aí, meu, tchau. É. Bom, vamos falar um pouquinho do Santos. O Santos empatou ontem com a Chapecoense fora de casa, mas num jogo que, sinceramente, ninguém merecia ganhar nada, ninguém merecia fazer um gol, O jogo foi muito ruim, muito ruim. Vocês assistiram o jogo, Monteiro? Você viu? Eu não vi o jogo, posso nem comentar, eu não vi, você sabe disso, eu estava viajando, então o que deu para assistir, eu assisti lá, mas o Santos eu não vi. Mas o Santos é isso aí, cara, que vai acontecer, entendeu? Não precisa nem ver. Não precisa nem ver, tá na cara, o time do Santos é muito ruim. Eu Entendeu? assisti o jogo, olha, meu Deus, cara. O Jair Ventura tá numa sinuca de bico, cara. É outro também que é aquele esquema e não tem, entendeu? Mais nada para ele. Mas ele não tem material humano. Né? Não tem, isso material. está certo. Tá Ele certo. não tem material humano. Realmente. Se ele Mas tivesse não- um material humano melhor, talvez ele estivesse fazendo um Mas, trabalho Flávio, melhor. ele não tinha no Botafogo também. E Mas fez- é diferente, sabe por quê? Não tinha pressão lá, Monteiro. Lá não tinha tanta pressão. Porque é o seguinte, ali, no Botafogo, o Jair Ventura é o seguinte, primeiro, ele começou na base. Nasceu lá. Então ele tinha muito tempo lá dentro. Sim. Segundo, o pai dele foi um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Queira ou não, isso faz diferença. Faz. Por um lado gera pressão, mas por outro lado também gera prestígio. Concorda? Como ele Perfeito. ficou muitos anos como funcionário do Botafogo, Ele não foi pressionado não nunca foi. lá, né? Outra, o Botafogo tem uma situação financeira muito ruim. Então ele reaproveitou muitos jogadores que eram da base, que eram jogadores que ele já conhecia do Cresceram passado. com ele, né? Cresceram com ele. Então todos esses quesitos ajudaram ele a fazer um trabalho melhor no Botafogo. E eu não acho ele um técnico ruim, eu acho ele um técnico capaz. Eu só acho que o Santos não tem material humano, não tem peças que propiciem que ele faça um trabalho muito melhor do que ele está fazendo. Né? Então, por exemplo, Moselli, o Santos tem 4 jogadores de frente, na minha opinião, muito capacitados. Que é o Bruno Henrique, o Sacha, o Gabigol e o Rodrigo. E o Rodrigo, que machucou, mas é um jogador. Tem esse quarteto. Mas o que adianta você ter 4 atacantes incisivos e competentes assim, se você não tem uma estrutura para poder Quem leve a bola, né? municiar esses atacantes? Você enxerga que esse é um dos maiores problemas que o Santos tem hoje? Ah, tranquilamente, é isso aí. E mesmo a defesa também, ela é muito pouco limitada, porque se você for ver jogador mesmo, tem o David Braz, Que o já- Lucas Veríssimo. que é um bom jogador, e ele tá o- saindo. E o Gustavo Henrique que está voltando. Ainda bem que esse menino é espetacular, mas sofreu muito com contusão. É um bom jogador. Mas tem só isso aí. Aí você vai para a lateral, não tem, você vê que não tem reserva. E meio de campo, que é que você está citando, tem o Renato ainda dando o que pode e o que não pode para poder levar o Santos para frente e comandar a garotada. E já não está mais, ele tem 39 anos. E o Lucas Lima saiu, não houve reposição. Então você falou, é exatamente isso. Falta o municiamento do meio de campo para deixar a tranquilidade, a bola no pé para os atacantes bons que o Santos tem. O Santos contratou agora Mas também não tem dinheiro, como o Monteiro Ruiz, estava o nome dele, comentando. né? Que era da Costa Rica, né? O Ruiz, é. Ele, Ruiz. na seleção da Costa Rica, ele é um bom jogador. mas- Será que no futebol brasileiro ele vai Canhoto, deslanchar? canhoto, sabe Ele jogar. parece ser um bom jogador, um jogador que sabe jogar.
Porque os meios que o Santos tem, é o Léo Cittadini, o Não Vecchio, adianta, não são adianta. jogadores medianos que não vão solucionar o problema Não do adianta. Santos. O Santos, pela tradição que o Santos tem, o Santos já teve Pelé, Vai camisa ter. 10. Nossa, tanto pelo amor de jogador. Deus. E Caramba. mesmo assim, ó, muita gente critica, mas o Santos tinha o Lucas Lima. O Lucas Lima, queira ou não, é um jogador que sabe jogar, que sabia municiar o ataque. Sim, A perda do Lucas Lima, eu acho que também deu uma balançada no Santos. também né? acho. Então, eu acho que o Santos, assim, a situação é bem difícil. Você acha que o Santos cai, Monteiro? Cair não cai porque tem coisa pior aí, entendeu? Tem uns 4, 5 times piores que o Santos. O segredo do Santos, onde está? Vai na base. Vai na base. O Santos, para revelar jogador, é brincadeira. Não tem. Ganhou do São Paulo. Mesma coisa para o Corinthians. Vai na base. Não tem dinheiro, vai na base. Tem time, sabe? Tem valores lá. Agora, ficar assim do jeito que está, é um concorrente, mas não vai cair. Você acha que cai? Não caiu, acho que não cai, mas vai sofrer muito, viu, Flávio? Agora, eu acho que o problema do Santos também, que pouca gente fala, é administrativo e financeiro. Que tem auditoria pesada lá, levantando tudo. E não é fácil quando vem uma diretoria e começa a levantar tudo o que aconteceu. Inclusive, estão levantando o caso do Neymar, que diz que tem coisa lá que vai ser difícil explicar. Então isso aí, de uma certa forma, conturba também Claro. o ambiente, a pressão no treinador, que a torcida não fica muito sabendo disso. Mas está acontecendo isso Essa aí venda do direto. Neymar lá. até hoje é mal explicada. Não. Não, e estão Mal levantando. explicada, Flávio, mal estão explicada. levantando tudo, Flávio. Ninguém entende. Contrataram uma auditoria especial lá. Eu lembro muito bem, o Santos segurou o Neymar por mais de um ano e Isso, meio, quase isso. 2 anos. A imprensa, o Brasil inteiro, elogiava o Santos. Falava, pela primeira vez, um clube não vai ceder à pressão, ao dinheiro do exterior e tal. Então, tudo isso fez com que as propostas fossem aumentando. Quanto mais... Você vê, tem um exemplo do Palmeiras do Dudu. Os caras começaram... A primeira proposta de um ano atrás era 6 milhões de euros, já está em 15. Então, quando você segura, você acaba e o jogador vai bem, você vai valorizando o jogador. Foi o que o Santos fez com o Neymar. E assim, a tendência era que o Santos vendesse ele por uma fortuna, como de fato vendeu por uma fortuna. Mas o dinheiro não entrou no cofre do Santos. Onde tá o dinheiro? Estão levantando tudo isso aí. Isso aí, queira ou não, passa para o campo. Isso aí. Mas não era a gestão desse presidente. Não, ele não. que está fazendo Por isso que é pior ainda. Mas né? internamente Fica no Santos tem uma pressão enorme para fazer o impeachment desse presidente. Isso. A gente não sabe os bastidores do clube, Claro. mas tudo isso tumultua Influencia. demais. Nossa, Influencia. não Né? tenho dúvida. Tumultua demais. Uma diretoria, conselho, pedindo impeachment do presidente. Eu vou te falar, Isso influencia Flávio. demais dentro de campo. Não tem como dizer que não, porque influencia. Claro. Vou te falar, Flávio, agora tem o Campeonato Brasileiro. Mês que vem começa a Libertadores, Copa do Brasil. Não vai ser fácil administrar, não. Vai não ser o Santos. complicado. O Corinthians também, como eu disse no começo. E meu próprio Palmeiras, que vai sofrer mais pressão mesmo. né? Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre a próxima rodada, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar no meio da semana agora, quarta-feira abre a rodada. Eu queria pegar o prognóstico de vocês, para a gente poder... Segunda que vem nós vamos cobrar aqui no ar. Porque chega dessa confusão de ficar chutando, não acerta uma, igual o seu Murilo Bronzeri. É o que mais erra aqui. Mas ele... Quando ele está no comando do programa, ele muda o foco para ninguém perceber que ele está furando nos palpites dele. Seu Murilo, estaremos de olho no senhor aqui a partir da semana que vem. Para ele, o Tite é o melhor técnico do mundo e o Neymar estourar na Copa e o Brasil ia ser campeão. Você vai esperar o quê do palpite Esquece desse? isso. Para, Já pelo foi, amor de já Deus. foi. O Já que o foi. Murilo falar é o contrário. Deixa o Murilo em paz. Aposta Deixa o o contrário Murilo em dele paz. que você acerta. Tá. Bom, quarta-feira, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será aberta com o jogo entre Fluminense e Palmeiras. Esse jogo ia ser fora do Rio de Janeiro, não me lembro se era Brasília ou se era Manaus, algum lugar assim. E por conta da pressão da torcida e diretoria, o Fluminense resolveu trazer o jogo para o Maracanã. Monteiro, quanto você acha que vai ser esse jogo? Não vou chutar o placar, mas o Palmeiras deve vencer, tranquilo. Quanto você acha que É vai a ser? vitória do Palmeiras. Agora, falando do Fluminense, só um destaque para o menino Pedro. Joga lá, né? muito. Artilheiro do campeonato. Muito bom jogador. Menino, jovem mesmo. Mas você percebe que ele tem faro de gol É, mesmo. muito bom. Mas o Palmeiras ganha o jogo. Atlético, mesmo no Rio de Janeiro? Ganha.
Sim. Atlético Mineiro e Paraná Clube em Minas Gerais. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Atlético Isso é Mineiro. barbada, né? Isso é barbada. Eu acho que é tranquilo. Agora tem uma bucha. Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Do jeito que o Santos está, Flávio, nem na vida, nem Você acha que o nem- Flamengo ganha do Santos? O Flamengo ganha do E Santos. você? Não, empate. Está motivado. Eu também acho que vai empatar Empate, esse jogo. empatar. Aliás, vou falar. Fluminense e Palmeiras, acho que dá Palmeiras. Atlético Mineiro. Não vou fazer que nem o Murilo, eu vou dar o meu palpite aqui. Atlético Mineiro e Paraná. O Atlético Mineiro vai ganhar de 3-0. Santos e Flamengo será 1-1. Agora, Corinthians e Cruzeiro no Itaquerão. Quem ganha esse jogo, Monteiro? Taqueirão não, Arena Corinthians. Arena Corinthians, desculpa. Taqueirão é muito frio. Não pode, não pode. Tá certo. Na Arena Corinthians. Vai ganhar do morto. O Cruzeiro vai ganhar do morto, do bêbado, entendeu? Você É acha? claro que vai. Você acha? Quanto vai ser esse Tá jogo? tumultuado. 3-1. De novo. Pro 3-1 Cruzeiro? pro Cruzeiro. Eu acho que o Corinthians vai fazer de tudo para empatar esse jogo. Pelo menos empatar. Eu- Precisa ganhar. Você acha que vai hein? ser quanto? 0-0. Eu acho que esse Não, jogo velho. vai ser 2-2. 0-0. Vitória, depois da derrota de ontem, Gavião. Derrota não. Pelo menos empate, Viu? pô. não tá botando fé, não tá botando fé. Faz Tá parte Vamos, do vamos ver a coração realidade. pessimista. Taca a dele. faca que empate. Veja, não tá, não vai. Não vai. Vitória e Esporte na Bahia, depois da derrota no Clássico. Empate também. Empate? Empate. Eu acho que o Vitória vai ganhar do Esporte, 1-0. O Mancini tá balançando lá, hein? Ah, depois dessa paulada que Puta, tomou como do você, Bahia. você quer derrubar o Mancini, em todo lugar que ele vai, você quer derrubar ele, Ele não não né? gosta quero do derrubar o Mancini. Mancini. Puta. Botafogo e Chape. Botafogo e Chape, empate. E aí? No Rio? Olha, eu acho que dá Chapecoense, viu? Da Chape? Chapecoense, o Botafogo tá numa situação delicada. Mesmo no Rio? Ah, pressionado, tudo. Uma que a torcida já não tá nem indo mais, né? Mas assim, eu acho que o Botafogo vai ganhar esse jogo, 2-1. Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. Grêmio. E aí? Grêmio. Eu acho que vai empatar. O São Paulo vai empatar com o Grêmio. Você fica só em cima do muro, você empata, Eu acho que vai empata, empatar. empata, empata. América Mineiro e Inter, em Minas, na quinta-feira. Inter. Inter tá bem, tá Vai tudo ganhar em bem. Minas? Inter. Vai. Vai empatar, 2-2. Olha lá. Cara, Atlético Paranaense e Vasco na Arena da Baixada. E aí, Mosé? Atlético. Atlético vai ganhar do Vasco? Precisa ganhar. Atlético. Eu acho que o Atlético vai ganhar também. Ganhava na marra. Ceará e Bahia em Ceará, em Fortaleza, no Castelão. 0-0. 0-0? Aí, em cima do muro. Empate, não, empate. esse tá em cima do Um muro. só. Ceará. Eu acho que o Ceará vai ganhar de 1-0 esse jogo. Vai ganhar, sim. Aí o Murilo vai ficar triste, que ele fala, eu amo o Bahia, eu adoro o É. Bahia. Ele vai pra segunda com o Bahia Não, também. não vai, Bahia não vai cair. Bom, meus amigos, ó, agora vou abrir para vocês espaço para os abraços aqui. Dizem que o garoto abraço sou eu, mas quando eu estou apresentando eu não mando os abraços. Eu vou ceder o meu espaço para vocês dois. Você Manda se seu- sinta abraçado. Ah, obrigado. O abraço é para todos os amigos, como o Monteiro costuma fazer, que são muitos. A gente fica falando, mas para todos que ajudam a gente a fazer o programa. E cada vez mais está aumentando. Então, um abraço para todos, para toda a Jundiaí e região. Monteirão, seus É, abraços aí. Eu vou continuar a minha. Quero dar um abraço para tu, não quero fazer justiça com ninguém. Eu sei que a nossa audiência é muito grande. Vou falar um por um aqui, vamos ficar mais de 1 hora. Um abração para todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Bom, a gente vai encerrar aqui o placar eletrônico dessa semana. A gente agradece imensamente a audiência de todos vocês que assistem a gente assiduamente às segundas-feiras. A gente tem audiência por Jundiaí, que é a nossa cidade aqui, mas pela internet, no www.canal25.com.br, a nossa abrangência é gigante. Nós temos gente do Brasil inteiro e até gente de fora do país. Aí deixa eu mandar um assistindo abraço nosso- pro cara de fora do país. Quem é? O Wilson Gregório está assistindo o programa, porque ele assistiu o outro e falou, "Ô, você não manda abraço? Não manda abraço?" Eu falei, então tá abraçado. Mandado. Ele mora no México, não perde um programa da gente. Um E pro abraço, Júlio? Wilson. Dá um abraço pro Júlio. Gente, a gente Júlio. precisa O acabar o Júlio tá programa. abraçado. Gente, obrigado mais uma vez. Uma semana abençoada para todos vocês. Até segunda que vem. Um abraço.
I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.